Se não há desenvolvimento, não há como segurar o meio ambiente. Essa é a realidade, entre aspas, a fala do Serra. E é muito curioso para a gente que trabalha na área ambiental ouvir essa fala, porque isso é uma conversa tão antiga, né, que sempre soou para a gente como uma conversa, né, dos países desenvolvidos para dizer, olha, o problema do meio ambiente são os pobres, né, como se fosse mais impactante o camarada sair da casa dele para caçar uma paca, né, no mato atrás da casa dele, do que manter um frango congelado, né, na Suécia. Então, é uma visão muito antiga, muito equivocada de que você precisa crescer para conservar o meio ambiente, que não vê o meio ambiente como um elemento constitutivo do próprio processo de desenvolvimento. No caso da proposta do PV, ela de fato é uma proposta que ela tem uma abordagem toda diferente, né? Ela é a única proposta que reconhece, né, o timing da crise climática como uma coisa de agora. E é até curioso a gente ler as propostas quando a gente lê os artigos de jornal que falam da disputa eleitoral e que falam da Marina Silva como uma candidata para o futuro, né? A Marina não é para agora, a Marina é para depois. Aí você começa a ver, né, as evidências da crise climática e tal, você diz, bom, mas depois quando? Porque se a gente for nos próximos anos ainda, nessa perspectiva que está posta, né, pelos dois programas dos candidatos que estão à frente na disputa hoje, em vez de pensar no timing como uma coisa do futuro, a gente está andando para trás, né? Os nossos passivos vão se ampliar, quer dizer, a falta de visão estratégica da questão ambiental vai se acirrar de uma forma muito significativa. E aí é bem interessante isso, porque no caso da proposta da Dilma Rousseff, ela até menciona, né, como um dos eixos, né, da proposta a questão da sustentabilidade ambiental. Então está dito, o crescimento acelerado e o combate às desigualdades raciais, sociais e regionais e a promoção da sustentabilidade ambiental serão o eixo que vai estruturar o desenvolvimento econômico. Em nenhum momento o desenvolvimento nessa proposta ou na proposta do PSDB ganha qualquer qualificação de ser sustentável ou não, né? E a perspectiva é a do crescimento econômico, né, naquela lógica que a gente já vê acontecer hoje, em que é a inserção no mercado de consumo que estabelece o ganho e o avanço da política econômica. Ou seja, a inserção no mercado de consumo ela vai diametralmente contrária a uma perspectiva de sustentabilidade do ponto de vista mais amplo, porque certamente não vai ser com a ampliação da indústria automobilística no Brasil que a gente vai conseguir ter essa perspectiva. Uma coisa é quando a gente analisa o que são as propostas para a política ambiental. E por essa formulação que a gente viu do programa da Dilma Rousseff, quando ela fala de sustentabilidade ambiental, eu estou cuidando da sustentabilidade ambiental aqui, nesse nicho, porque no resto eu não quero fazer essa interface, né? E é muito diferente quando você analisa a política ambiental e você analisa, na verdade, o que mais interessa hoje. Porque se a gente for olhar para os nossos maiores dilemas socioambientais hoje, eles estão nas políticas de desenvolvimento, não na política ambiental, né? Não só no ponto de vista nacional, local, mas do ponto de vista global também, né? Os entraves postos hoje nas principais convenções internacionais de meio ambiente, na Convenção de Biodiversidade, na Convenção de Clima, são na relação, né, desses temas com as políticas de desenvolvimento, com a apropriação privada, né, e o interesse de lucro e tal. Eu até acho que a gente tem uma mudança de paradigma na Amazônia se a gente imaginar que há 15 anos atrás o desenvolvimento sustentável não era, né, seja lá em que concepção, mas de qualquer maneira ele não estava presente, né? A perspectiva de que a floresta era um empecilho e que para você ganhar até o direito à terra você tinha que queimar e tirar estava dada. Então, de fato, a gente tem uma mudança, mas essa não é uma mudança de paradigma das propostas políticas de desenvolvimento, né? Não foi nos últimos anos, não foi no tratamento da questão da implementação das obras de infraestrutura, tinha até uma série de propostas, assim, o modelo como foi feito, por exemplo, no caso da Cuiabá-Santarém, que tinha uma ideia de discutir o desenvolvimento regional de uma forma mais ampla, de embutir no projeto da obra, né, uma perspectiva que incluísse os demais interesses da região,
mas isso foi feito em uma obra e foi abandonado nas outras, né, nessa perspectiva do crescimento mais rápido. Existe uma proposta até já formulada pelo Fórum Amazônia Sustentável, que era a proposta de condicionar a continuidade dos benefícios para a Zona Franca de Manaus, a Zona Franca estar associada a indústrias de beneficiamento da cadeia da sociobiodiversidade, das cadeias produtivas da floresta e de economia de baixo carbono, né? Então isso seria uma proposta facilmente articulável e ele não consegue fazer essa conexão. E essa é uma visão também muito preocupante, porque é a visão de que, na verdade, o meio ambiente é a floresta, né? Então, os outros elementos constitutivos do meio ambiente, se você vai ter impacto, porque no caso da hidrovia Araguaia-Tocantins, por exemplo, que é um projeto antigo e absurdo, o Araguaia é um rio super arenoso, então é um projeto de dragagem de 24 horas de draga constante, né? É um impacto ambiental, entendeu? Absurdo, né? Mas muita gente acha isso mesmo, não, como é? Os rios já são navegáveis, então a hidrovia é de menor impacto. Então essa falta de percepção fica muito clara, né? É muito curioso, por exemplo, porque a gente fala do fortalecimento da legislação ambiental, embora a gente saiba que, né, na vida como ela é, da forma como a legislação ambiental está sendo tratada no Congresso, ela está sendo, né, desconsiderada, desconstituída, e a própria proposta do governo em relação à questão do licenciamento ambiental é uma proposta de fragilização. Então isso é uma coisa curiosa porque não se entra nesses detalhes. Hoje, um dos maiores entraves que a gente tem no Brasil para o desenvolvimento das cadeias produtivas da biodiversidade são os regulamentos da questão de acesso a recursos genéticos, que esbarraram exatamente na questão do interesse privado, né? Como é que você vai equacionar, né, o direito de quem detém, de quem tem a experiência do uso da biodiversidade, conhecimento tradicional e detém os recursos da biodiversidade, com o interesse privado de apropriação, beneficiamento daquilo, transformação daquilo. E é nessa legislação que nós estamos travados há 8 anos, né? O governo não conseguiu fazer essa composição, né? E pelo visto, né, se a gente vier a ter essa conformação político-partidária do próximo governo, essa vai ser uma questão central, porque ela já está posta aqui como uma das prioridades. Na verdade, é a perspectiva, digamos, do novo ciclo econômico do agronegócio, né? Então, passados os diferentes ciclos, agora vamos entrar no biocombustível, ou seja, não é uma perspectiva para a redução de carbono. Isso é um detalhe, é só a questão da oportunidade que surgiu. E em relação às propostas de desenvolvimento sustentável, é que aí não tem jeito. Querendo ou não, para falar disso, a gente vai ter que falar basicamente só do programa do Partido Verde. Qual é o tempo de vida útil, né, de todo um processo industrial, de um investimento que você vai fazer de industrial para aproveitamento? Quer dizer, você vai fazer isso só em função do pré-sal? Né? Numa perspectiva de que o mundo todo está migrando, né? Está reconhecendo a necessidade de migrar para uma economia de baixo carbono, você vai pensar em começar a estruturar cadeias produtivas e fazer investimento industrial, né, no beneficiamento dos derivados de petróleo. Então, para mim, por exemplo, é uma grande dúvida o que isso pode significar e pode impactar no resto da proposta que está colocada. A gente recebeu as propostas sobre o Código Florestal. Nós fizemos um questionário, enviamos para todos os quatro candidatos, né, com uma pontuação, e recebemos as respostas. E aí foi muito curioso, porque aí sim, são as mesmas perguntas, então você consegue fazer uma comparação mais objetiva, né? E é muito curioso, porque tirando o Plínio, que tem propostas mais arrojadas e mais radicais, as outras 3 respostas dos 3 candidatos são praticamente similares. Nenhum deles assume aceitar a questão da anistia, todos eles reconhecem a necessidade de investimento do Estado em apoiar os processos de regularização, né? E embora haja diferenças um pouco pontuais em relação a qual é o grau de flexibilização, né, que se permite. O PSDB reconhece uma flexibilização um pouco maior para quem desmatou até 2001, embora, no caso do PT e do PSDB, para a gente que acompanhou ali a discussão do Código Florestal no dia a dia, é meio difícil, né, ler aquilo dizendo assim, não, nós somos contra essa proposta, porque uma semana depois que a proposta do Código Florestal foi aprovada, o Aldo Rebelo, que era o relator, estava aqui no evento da UGT representando a Dilma Rousseff, né?
Então, assim, existem formas políticas de você demonstrar que você não apoia a posição de uma pessoa ou outra, né? Fica meio difícil você aceitar no papel uma coisa que você está vendo que na prática não está acontecendo. Mas pelo menos permitiu mostrar um pouco isso, que quando se trata de questões ambientais estrito sensu, é mais fácil assumir um discurso, né? E dizer claramente, não, imagina, eu sou contra isso, eu sou totalmente a favor daquilo. Então, os discursos ficam muito parecidos, né? Na hora que a gente destrinça um pouco a prática, é que as coisas vão parecendo um pouco diferentes.